Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O transporte adequado de oxigênio para os tecidos de nosso corpo é essencial para seu bom funcionamento. Esse transporte é feito através de uma substância chamada oxihemoglobina, formada pela combinação de hemoglobina, Hb, e oxigênio dissolvidos no nosso sangue. Abaixo estão representados de maneira simplificada os equilíbrios envolvidos nesse processo. Então, nós temos o gás oxigênio mais água, ele se torna o oxigênio dissolvido em água. Por isso que está, gás oxigênio, no caso, oxigênio aquoso, né? Vamos colocar aqui, gás oxigênio aquoso, tá? Então, ele está dissolvido em água. A hemoglobina, que está no nosso sangue, ela está no estado aquoso, ela se conjuga, tá? Com o gás oxigênio que está dissolvido, tá vendo? 1 mol de hemoglobina para 4 mols, tá? Aqui de gás oxigênio dissolvida, formando a nossa oxihemoglobina, tá legal? Então nós temos o que aqui, pessoal? Vamos ler o que ele está pedindo. Primeiramente, está tudo balanceado aqui as reações. Então vamos lá. 100 ml de sangue contém por volta de 15 gramas de hemoglobina. Então, nós temos 15 gramas de hemoglobina em 100 ml de sangue. E 80 gramas de água. Tá ótimo. Essa massa de hemoglobina, 15 gramas, reage com cerca de 22,5 ml de oxigênio, ou seja, 15 gramas de hemoglobina consome 22,5 ml de oxigênio, medidos nas condições ambiente de pressão e temperatura. Considerando o exposto acima, nós teremos 3 itens aqui para responder. Então vamos lá. A. Calcule a quantidade em mols de oxigênio que reage com a massa de hemoglobina contida em 100 ml de sangue. Então ele quer saber o quê? Nós queremos saber a quantidade em mols de oxigênio que foi reagido com 15 gramas de hemoglobina, tá certo? Aqui tem um dado. O volume molar de O2 nas condições ambiente de pressão e temperatura, que a gente pode considerar a CATP, é 25 litros por mol, ou seja, 1 mol de qualquer gás nessas condições equivale a 25 litros, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o que aqui, ó? Vamos colocar A. Vamos responder a A aqui, ó. A gente só vai pegar hemoglobina e, no caso, né, o oxigênio. Nesse caso, pessoal, nem a hemoglobina a gente precisa considerar. A gente precisa considerar apenas o oxigênio. Tá certo? Mas como assim, pessoal? Como que a gente pode falar em relação a isso? Nós não temos, 1 mol. Não temos 25 litros, que é o que ele está falando aqui, 25 litros por mol. Não temos? Quantos mols nós temos nesse volume aqui, que é 22,5 ml, tá certo? Primeiro, nós temos que converter isso daqui. Como que a gente vai fazer essa conversão? Pessoal, simplesmente dividir por 1000, tá? Se vocês têm alguma dificuldade, eu sei que às vezes a gente acaba até tendo uma confusão no momento que a gente vai fazer a conversão, mas pense, tá? Sempre explico isso. 1 litro, nós temos quantos ml? Nós não temos 1000. Então, a gente multiplicou por 1000, tá? Então, 1000 ml. Se nós fizermos ao contrário, se nós temos 1000 ml, quantos litros nós temos? 1. Quanto que é 1000 dividido por 1000? Vai dar 1, tá certo? Então, a gente pode também fazer o quê? Dividir por 1000. Ou, simplesmente, dividir por 10 ao cubo. Então, a gente pode pegar aqui, nós temos 22,5 ml, só estou fazendo um adendo aqui, tá? Se a gente vai converter para litro, a gente pode pegar isso aqui, 22,5 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Isso a gente tem que ter um pouquinho em mente, tá bom, pessoal? Que vai me dar isso daqui em litros. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso manter na divisão sem nenhum problema, mas a gente não acostuma fazer isso daqui, tá? Então, a gente tem que fazer isso aqui, 22, subo a base 10, o meu expoente vai ficar negativo. Então, nós temos quantos litros? 22,5 vezes 10 elevado a menos 3.
que é o que reage com 15 gramas, tá certo? Tudo bem, eu dei toda essa volta para a gente explicar isso daqui, mas vocês têm que entender o que a gente está fazendo. Então aqui, ó, quantidade em mols, vamos colocar aqui, ó, vai ter em 22,5 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Agora, a gente aplica uma regra de 3. Não vai ficar isso daqui, ó, 25x é igual a 1 vezes 22,5 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu mantenho, ó, x é igual a 22,5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 25. X vai me dar quanto aqui, pessoal? Pega a calculadora aí que vai dar um numerinho quebrado. Então, ó, 22,5 dividido por 25 vai me dar 0,9 vezes 10 elevado a menos 3. Só que eu posso deixar esse número desse jeito, pessoal? Não. Por que não? Tá? Porque na notação científica, o número que antecede a base 10, ele não pode ser 0, ele tem que ser maior que 0 e menor que 10. Então, eu tenho que ter um número inteiro aqui. Nesse caso, tá vendo que eu tenho 0,9? Eu vou pegar essa vírgula e vamos andar para a direita. Opa, vamos andar para cá. O que acontece aqui? Aqui acontece isso. Então, vai ficar como? Eu não estou andando com uma casa. Então, ó, só para a gente ter uma noção, vamos colocar 9 vezes 10 elevado a quanto? Tá vendo que eu andei com uma casa para a direita? Então, eu subtraio um expoente, tá? Se eu ando para esquerda, né, a gente vai somar. Mas como a gente está andando aqui, no caso, para a direita, a gente vai subtrair. Como que é 9 vezes 10 elevado a menos 3? Menos quantidade de casa que a gente andou, 1. Então, menos 3, menos 1, menos 4 mol. Ou seja, em 22,5 ml, que é a mesma coisa que 22,5 vezes 10 elevado a menos 3, a gente faz o quê, ó? Nós temos quantos mols de oxigênio? 9 vezes 10 elevado a menos 4. Mol de, vou até colocar aqui, ó. Mol de O2. Certo? Então, vamos lá. Esse valor do A, pessoal, a gente vai utilizar aqui no B, tá? Então, ele vai ter que ser utilizado. B, calcule a massa molar aproximada da hemoglobina. Então, a gente quer saber a massa molar da hemoglobina, que é HB. Só que como que a gente vai fazer esse esquema se a gente não tem nenhum tipo de dado? Nós temos, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo que nós temos 1 mol de hemoglobina reagindo com 4 mols de gás oxigênio? Ou seja, 1 mol de hemoglobina reage com quantos mols? 4 de oxigênio. Então, nós temos uma noção aqui. Qual que é a massa molar da hemoglobina? A gente não sabe. A gente pode tratar como X ou MM, depende. Muitos lugares, pessoal, desculpa, eles colocam assim, ó, o M maiúsculo. Tem outros lugares que também coloca 2 M's. Então, massa molar, tá bom? Mas vamos ao que está sendo agora. Esse M maiúsculo, ele não reage com 4 mols de oxigênio? Reage com 4 mols de oxigênio. Tá legal? A gente não sabe, não temos a composição dela. Só que tem uma coisinha. A gente tem a quantidade de mols que reage com 15 gramas de hemoglobina. Ou seja, a massa molar reage com 4 mols. 15 gramas de hemoglobina reage com quantos mols de oxigênio? 9 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Então, vou até colocar aqui, ó, O2. Certo? Por isso que a gente teve que calcular ali em cima. Aí a gente descobriu a quantidade em mols que reage com 15 gramas, que é um mol muito pequenininho. 4 mols não reage com 1 mol de hemoglobina? Tá certo, então vai ter quanto? Ó, regrinha de 3. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4
M, né? M maiúsculo, vamos manter essa incógnita. E 4 vezes 15. M maiúsculo, vou até colocar aqui, ó, que é a massa molar. 4 vezes 15 não dá 60? Dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Você pode pegar aí também a calculadora. Então, pega aí, ó, 60 dividido por 9. Eu estou fazendo bem o passo a passo, dá para fazer direto isso na calculadora, tá? Vai me dar um número, mais ou menos isso daqui, ó. Então, a massa molar me deu 60 dividido por 9 deu 6,67. Vamos adotar duas casas. Só que tá vendo que eu não utilizei a base 10? A base 10 está no denominador. Quando a gente passa ela para o numerador, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós faremos, quando sobe do denominador para o numerador, claro que eu estou indo direto e reto na regra. Quando nós temos no denominador e a gente sobe, a gente inverte o sinal do expoente. Aqui está menos, vai ficar positivo. Ou seja, vai ser tudo isso aqui em gramas. A gente pode deixar desse jeito? Pode, não tem problema nenhum. Ou seja, 6,67 mais ou menos vezes 10 elevado a 4 gramas por mol. Isso aqui é da hemoglobina. Certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá legal? Certo? Então, ó, pausa um pouquinho. Se não entendeu, volta ali um pouquinho, para vocês entenderem por que eu fiz isso daqui. Primeiro eu peguei 15 gramas, que eu sei que reage com essa quantidade de mols de oxigênio. Tá? E nós sabemos que 4 mols de oxigênio reage com a massa molar, que é 1 mol. Tá certo? Então, tá respondido o item B. Agora o item C. Justifique, com base no princípio de Le Chatelier aplicado aos equilíbrios citados, o fato de o oxigênio ser muito mais solúvel no sangue do que na água. Ou seja, pessoal, através dessas equações aqui, a gente já consegue matar um monte de coisa. Como assim? Tá vendo o que ele tá falando? A gente tem que justificar. Como que a gente justifica? Tá vendo que quanto mais a hemoglobina consome o oxigênio dissolvido em água, eu formo a oxihemoglobina. Eu forço a minha primeira, ó, vou até colocar aqui, ó, minha primeira reação, eu forço o quê? Ela ser deslocada para a direita. Ou seja, no nosso organismo, quando a gente tem mais hemoglobina, o que vai acontecer? Ela vai consumir mais oxigênio, não vai? Vai consumir mais oxigênio. Eu forço a primeira reação ser deslocada para a direita. Por quê? O organismo vai entender o quê? Tenho que dissolver mais oxigênio em água. Então a gente começa, ó. Por quê? Essa concentração aqui começa a ser consumida, não é? Então, ó, ela cai. Aqui ela cai porque está sendo consumida. O que acontece? Eu favoreço o sentido direto da primeira equação. Tá legal? Então, é uma em sequência da outra. Consome gás oxigênio dissolvido aqui. Eu faço o que cá de cima? Tem que produzir mais. Tá legal? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pode escrever que ele quer saber o fato do oxigênio ser muito mais solúvel no sangue do que na água, por conta disso, tá? Então, a gente pode colocar aqui isso aqui, ó. O consumo de O2 aquoso no segundo equilíbrio, né? Ou na segunda reação. Até melhor falar equilíbrio, porque é bom a gente começar a falar termos mais técnicos, tá? No segundo equilíbrio, provoca o deslocamento do primeiro equilíbrio. Opa, deixa eu escrever aqui. Do primeiro equilíbrio para a direita.
ou seja, é o meu sentido direto. Beleza, pessoal? Então, assim, demandou muito tempo porque é cálculo. Então, se tem cálculo, a gente tem que dar uma agilizada. Não dá para ficar... A gente tem que explicar bem o passo a passo, por que eu tô fazendo cada coisa, tá? Que eu quero que vocês entendam direitinho aqui. Tá certo, pessoal? Então, eu já demandei muito tempo. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo que é importante. Talvez você perdeu um pedacinho da explicação. Coloca aí nos comentários se você estiver com dúvida. Também, assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E eu agradeço imensamente que tá tendo muito comentário, pessoal. Não tem tempo. Eu agradeço mesmo por cada curtida, compartilhamento, por tudo, tá? Muito, 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 muito obrigado. E eu também, se vocês quiserem, eu peço, né? Se vocês quiserem algo diferente, não só resolução de exercício, uma série, seja o que for, uma curiosidade, algo, uma aula específica sobre um assunto, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar essas aulas para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo exercício. Aquele abraço e valeu!